Então, bom dia a todos, né? Nós estamos iniciando nossa primeira aula de informática básica, aonde nós vamos falar durante essas 30 horas sobre o funcionamento do computador, as suas tecnologias, pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint. Também vamos estar falando sobre a internet. Na nossa primeira aula, eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Eu vou compartilhar a mesma tela que eu estou usando no computador. Essa aqui é uma tela normal de um computador. Para o meu computador estar ligado, eu preciso, antes de mais nada, saber o funcionamento dele, que é hardware, software, como surgiu o computador e assim por diante. Vocês têm noção de informática? Eu tenho, mais ou menos. Mais ou menos. Vocês sabem como é que surgiu o computador? Tem alguma noção? Primeiramente, os primeiros computadores são as primeiras calculadoras. Primeiramente, os computadores surgiram 5.500 anos, 5.500 anos antes de Cristo. Só que é o seguinte, era um formato analógico de uso. Por exemplo, como é que eles calculavam o tempo? Eles pegavam uma ampolha, né, e ficavam subindo e descendo para fazer a previsão do tempo. Então, aquilo ali já é considerado uma calculadora. Ou seja, previa o tempo, quando o dia amanhecia, quando o dia escurecia. Então, quer dizer, os computadores são bem mais antigos do que nós imaginamos. Mas a gente começou a entender melhor os computadores quando surgiram as calculadoras. Ou seja, as primeiras calculadoras surgiram no final do século XIX, no final do século XX, na verdade, minto, no final do século XIX, que foi por volta de 1800 alguma coisa, onde os calculadores só tinha conta de soma e subtrair. Então, não sei se vocês já perceberam, quando vocês acessam, pegam uma calculadora, ela já fala calculator, ou seja, a própria calculadora já fala que ele é um computador. Então, ele tinha apenas duas operações, que era soma e subtração, e que aos poucos foram incrementados as outras operações, a multiplicação, a divisão e as outras regras. Então, essa parte é a parte mais teórica do computador. Lembrando que os computadores, o que é um computador? Então, o computador é um elemento físico, ou seja, ele é um tratamento de dados e obtenção de informação. Os computadores, ele é dividido em software e hardware. Hardware é a parte física do computador, ou seja, é tudo no computador que eu posso pegar, ou seja, são a parte materialista do computador, teclado, mouse, caixinha de som, monitor e assim por diante. E os softwares é a parte lógica do computador, é aqueles programas, são tudo aquilo que eu vejo, porém eu não posso pegar. São os programas, são os jogos, são os aplicativos, são os sistemas operacionais e assim por diante. Então, os computadores então, foram surgidos, eles foram criados na Primeira Guerra Mundial. Então, o primeiro computador criado, ele tinha por volta de 7 toneladas, ou seja, 7.000 quilos o primeiro computador, que era o ENIAC. Ele tinha 7 metros de comprimento por 3 metros de altura. Então, esses são os primeiros computadores criados. Então, aí foi criado a primeira geração dos computadores, que foram de 1939 a 1958. Ele era basicamente criado por válvulas. Ele não tinha monitor, ele não tinha teclado, tinha mouse, ele era apenas grandes caixotes
que criavam cálculos. Eles criavam, em média, 5.000 cálculos por segundo. O primeiro computador foi criado lá nos Estados Unidos, na Filadélfia. Ou seja, falam, naquela época, que esse primeiro computador, quando ele foi criado, foi ligado pela primeira vez, ele usava tanta energia que 1/3 da cidade ficou sem energia quando ele foi gerado, quando ele foi ligado. Então, o ENIAC é uma das coisas que aconteceu naquela época. Nós tivemos a segunda geração dos computadores, que foi de 1959 a 66. Aí foi quando eles começaram a diminuir os seus tamanhos. E daí começaram a utilizar em grande escala. De 64 a 73 foi a terceira geração. Lembrando que na segunda geração foi o grande marco, foi quando foi o primeiro homem à Lua, né? Eles, nesse caso, eles já foram na terceira geração em 1969, aonde, quando foi o primeiro foguete à Lua, para eles diminuírem o tamanho das peças dos computadores, gastaram milhões e milhões de dólares para miniaturização dos componentes do computador, aonde era válvula, se tornaram fusíveis, capacitores e assim por diante. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem. Ok. Em 1979 a 1990, né, foi criada a quarta geração dos computadores, aonde começaram a criar ele em grandes escalas, os tempos de informação, de ida e volta de informações, cada vez eram mais rápidos. E a partir da década de 90, a quinta geração, que nós estamos até nas datas atuais, que foram quando começaram a surgir os computadores portáteis, que são os computadores que nós hoje utilizamos em casa, que é aqueles caixotes brancos, na década de 90, até chegar hoje os notebooks e também os smartphones, que hoje os smartphones também são computadores. Porque na década de 90, quando surgiram os primeiros celulares, ele tinha apenas duas funções: em fazer ligação e receber ligação. Depois surgiram os primeiros detalhes, que foram os torpedos, aonde eles também recebiam torpedos, mandavam e recebiam torpedos. E no final, e no início da década de 2000, começaram a aparecer os smartphones. Aí os celulares sumiram e apareceram os smartphones. Como é que eu sei quando é um celular, quando é um smartphone? O celular, por exemplo, é aqueles aparelhos que tinham os teclados, as teclas que eu poderia apertar. E os smartphones são esses aparelhos hoje que têm teclado virtual, ou seja, a tela é plana e aonde tem multifunções. Hoje, por exemplo, de cada 10 pessoas que têm um smartphone, apenas um, no máximo, utiliza o smartphone para fazer ligação. Hoje, qual que é a maior função hoje do smartphone? Acesso à internet e às redes sociais. Hoje, vocês conseguem viver sem celular, sem smartphone? Nem tem jeito, né, professor? Senão nem na aula nós não ia estar. Hoje, na década de 90, o celular era apenas um luxo. Quem tinha um celular naquela época, na década de 90, era taxado de riquinho, bambambam, tudo. Hoje, não. Hoje, não é celular mais, smartphone, ele faz parte. Hoje ele faz parte de tudo, principalmente por causa dessa pandemia. Hoje, se você não tem um smartphone, você não assiste aula, igual vocês falaram. Vocês não fazem atividades. Hoje, ele não se tornou mais um luxo. Ele se tornou indispensável na vida do dia a dia. Então, foram surgindo as evoluções. Eu, por exemplo, eu sou da época dos primeiros aparelhos celulares aqui no Brasil, que eram os Motorolas, os celulares Nokia 5120, 5125,
que eram, naquela época, luxo. Não era nem chip ainda. Era tudo linha. Linha pós-pago, linha pré-pago. Por exemplo, na década de 90, os computadores eram computadores caixotes, eram computadores com... Pessoal, se eu falar para vocês a configuração que era hoje, e as configurações que são hoje, que eram antes, e as configurações que são hoje, vocês assustam. Em pouco mais de 20 anos, vocês vão assustar com as inovações tecnológicas que nós tivemos em aproximadamente 2 décadas. Por exemplo, eu particularmente, meu primeiro computador que eu comprei foi em 1998, ou seja, há 23 anos atrás. Esse computador, ele era um KCI 2500 com HD de 125 MB. A memória do meu computador era 16 MB, ou seja, vamos falar, e o meu processador era um K6 500 MHz. Vamos falar em processamento. Naquela época eram 500 MHz. Hoje, qualquer computador que você comprar hoje é pelo menos 2.000 MHz. Qualquer computador que eu compro na loja hoje. A memória naquela época era 16 megas. Hoje, qualquer computador que você comprar hoje é 4 GB de memória. 4 GB de memória equivale a 4.096 mega. Naquela época era 16, hoje é 4.096. Ou seja, 4.080 megas a mais. Naquela época, o HD, onde guarda as informações, era 125 megas. Hoje, qualquer HD que eu comprar hoje, qualquer computador que eu comprar hoje, é pelo menos 500 gigas. 500 gigas equivale a 500 mil megas. Naquela época era 125 megas. Olha para ver, além de 125 para 500, já houve um avanço, e naquela época era 125 mega, hoje é 500 mil megas. Além de ter um avanço, ele ainda tem um acréscimo de 3 dígitos. Olha o tanto que evoluiu em pouco mais de 20 anos. Então, vocês hoje conseguem se ver na geração de 20 anos atrás? Não. Então, por exemplo, hoje vocês têm smartphone, não tem? Por exemplo, os smartphones que vocês têm hoje, a maioria hoje é no mínimo 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas de memória 64, 128 gigas de memória do smartphone. Imagina naquela época megabyte. Então, evoluiu muito. Só. Foi. 32 GB não tá dando para... Para nada hoje, né? Não tá dando para quase nada. É porque vai evoluindo os aplicativos, as atualizações que vocês vão pegando dos smartphones de vocês, ele se torna hoje obsoleto. Então, o que acontece? Hoje, se você vai olhar hoje um celular numa loja, um smartphone, o mínimo que você vai olhar hoje é 64 gigas, no mínimo. E olha que daqui a um ano você vai falar assim, nossa, eu tenho que trocar de aparelho de novo. Então, o que acontece? Imagina essas coisas há 20 anos atrás, como não existia torpedos. Há 20 anos atrás, as internets eram discadas. Hoje, por exemplo, você põe, quem tem celular pré-pago, smartphone pré-pago, quando põe crédito, não está com crédito para acessar, para fazer ligação. Vocês estão pondo crédito o quê? Para acessar a internet, não é verdade? Então, é uma mudança tecnológica muito grande. Então, são essas tecnologias atuais da data de hoje. Então, relembrando, o que é um hardware? É a parte física do computador. É tudo aquilo que você pode pegar no computador. E software são os programas, é a parte lógica do computador. Você vê, eu vejo os jogos no celular, eu vejo os jogos do computador, eu vejo os aplicativos deles, mas eu não consigo pegar. Até aí, tranquilo? Ok, pessoal.
Todos os computadores, quando eu falo computadores, eu também falo dos smartphones, tá bom? O smartphone é um computador hoje. É um computador de mão. É um computador que você, hoje, faz tudo. Você participa das redes sociais, você digita um texto, hoje você pode digitar um texto no smartphone, você faz o seu plano diário, o que você tem que fazer, tudo hoje pelo aparelho. É tanto que hoje o aparelho de vocês ele é vinculado a uma conta de e-mail, do Gmail. Por exemplo, se hoje você comprar um aparelho novo, um smartphone novo, a hora que você configura o seu e-mail, @gmail.com no seu aparelho novo, tudo que você tem no outro aparelho aparece também. Antigamente, quando você tinha os contatos de vocês, eu contato fulano de tal, ciclando, tudo. Quando você comprava um aparelho novo, você tinha que armazenar os contatos da pessoa. Hoje não. Quando você acrescenta o e-mail no aparelho novo, já desce tudo, tanto os seus contatos, como os programas que tem no outro aparelho. Então, hoje ficou mais fácil. Hoje você não perde mais contatos das pessoas, como era antigamente. Antigamente, se você era roubado e perdia um celular, nossa, como é que eu vou ter o contato do fulano de tal? Hoje, basta apenas você fazer uma coisa. Você recebeu uma ligação de uma pessoa, você quer gravar ele? Ao que você gravar o nome daquela pessoa no seu aparelho, automaticamente, no dia que você trocar de aparelho, automaticamente esse contato aparece. Só não aparece se você não tiver armazenado o contato da pessoa. Até aí tudo bem? Uma pode falar. Tudo bem, professor. Seguinte, como eu falei para vocês, o smartphone hoje é um computador. Todo smartphone, todo computador, todo notebook, ele tem placa-mãe. Placa-mãe é a parte responsável do computador. O que é a placa-mãe? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu vou abrir a internet aqui. Só um minutinho. Então, o que acontece? Placa-mãe. Placa-mãe, ele é aonde é armazenado tudo do computador. Aqui eu tenho vários modelos de placas mães antigas, placas mães atuais, modelos mais novos. Então, cada placa-mãe, ele é responsável por alguma coisa. Então, quer dizer, aqui na placa-mãe, aqui seria o processador, onde encaixa o processador, aqui as memórias e os outros componentes do computador. Entrada USB, som, monitor e assim por diante. Então, cada placa-mãe tem umas suas funções, as mesmas funções, claro que cada um tem os seus avanços, tem as suas melhorias de acordo com as outras. Essa aqui é uma placa-mãe atual, produzida nos últimos anos. Temos placas-mães antigas. Por exemplo, quer ver? Essa aqui já é uma placa-mãe mais antiga. Essa placa-mãe aqui tem aproximadamente 15 anos já de uso. Então, ele tem menos funções comparando. Ó, isso aqui já é uma placa-mãe atual. Isso aqui já é uma placa-mãe game, de jogo. Então, cada um tem a sua função. Essa placa-mãe aqui, deixa eu ver aqui uma coisa aqui.
Ó, as que já são as primeiras placas-mães. Ó, memória, essas entradas já nem tem mais para vender mais. Essa placa-mãe aqui é do início da década de 90. Ou seja, tudo nele era encaixado, aqui era o processador dele. Então, aqui as memórias. Quando eu falei para vocês que meu primeiro computador ele tinha 16 MB de memória, é porque cada pente desse aqui era de 4 megas. Ó, 4 megas. 4, 8, 12, 16. Ele só funcionava de pares. Então, são as primeiras placas-mãe, que nem tem mais para vender peças. Então, for evolução, aí, ó. Isso aqui já é um K6-2500. Na verdade, isso aqui é um modelo do primeiro computador que eu já tive, em 98. Isso aqui é um K6-2. Aqui eram as memórias. Memória DIN. Aqui memória EDO. Entradas PCIs, que ainda temos algumas ainda no mercado. Placa-mãe, a memória ISA, que não fabrica mais, essas pretinhas aqui. Ou seja, praticamente tudo aqui já não fabrica mais. Processador aqui K62500, aqui onde eu encaixava a fonte do computador e assim por diante. Então, essas aqui são as primeiras placas-mães. Olha a diferença das primeiras para as placas-mães atuais. Quer ver? Então, hoje essas placas-mães atuais são as últimas gerações dos computadores. Então, é na placa-mãe que eu encaixo todas as peças. Nós temos a entrada das memórias, nós temos vários tipos de processadores. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Quando eu estou montando um computador, quando eu tenho um computador em casa e quero trocar peças dela, eu troco de acordo com a sua placa-mãe. Eu quero colocar uma peça mais nova no computador. Não adianta você comprar se a sua placa-mãe não suporta aquela peça. Então, a primeira coisa que eu preciso, quando quero fazer uma melhoria no meu computador, é saber qual placa-mãe que ela é. A marca primeiro e depois o modelo. Se ela é uma placa-mãe Asus, Gigabytes, PCware, e assim por diante. E depois ver as numerações dele. Quando eu estudo as numerações, lá no material, lá no suporte da placa-mãe, ele fala até qual processador que ele suporta, até quanto de memória que ele suporta. HD nem tanto, que hoje a maioria das placas-mães suportam vários tamanhos de HDs. Então, o que acontece? Então, a placa-mãe acopla todas as peças do computador nele. O que é o processador? O processador é o que processa as informações. A memória, ele passa as suas informações e o processador, ele processa elas. Então, eu tenho que ter um bom processador e uma boa memória para eles processarem as informações de forma contínua, de forma rápida. Então, não adianta ter um processador bom e uma memória fraca, ou um processador fraco e uma memória boa. Então, tem que ser um casamento entre eles, memória e processador. Então, quando eu tenho isso, eu tenho um bom computador, uma boa ferramenta de trabalho. Então, quando eu quero colocar o meu processador, se ele é um dual core, eu quero passar para um core 2 duo. Se o meu processador é um processador, um core i3, são os mais novos do mercado. Eu tenho um processador core i3, eu quero pôr um core i7. Será que ele suporta? Será que ele vai entrar? Primeiramente, eu tenho que ver se ele vai encaixar essa peça. Cada processador ele tem uma pinagem diferente. Por exemplo, o Core i3 ele é o 1150 pinagem. O Core i7 é o 1155. Então, quer dizer, dependendo do formato, ele não vai encaixar. Ele não vai dar certo. Até aí tudo bem?
Então, no material que eu vou postar para vocês, ele vai falar um pouquinho de cada um sobre eles. Então, sobre essas configurações, sobre o que é cada componente. Então, nós temos placa-mãe, que acopla todas as peças, processador que processa as informações, memória que comanda as informações. Nós temos softwares, por exemplo, sistemas operacionais. Quais são os sistemas operacionais que eu tenho hoje no mercado? Windows, Linux, macOS, Android também é. Então, esses são os sistemas operacionais. Programas de texto. Nós temos o Word, o Write, que é do Linux. Nós temos planilhas eletrônicas, que nós temos o Excel. Nós temos o Calc, que é o do OpenOffice, que é do Linux. Nós temos PowerPoint, que é da Microsoft, que é criação de slides. Então, nós temos várias plataformas que fazem essas atividades. Nós vamos estar falando sobre isso nas aulas subsequentes. Nós também temos o software de sistema, que eu falei para vocês, que são os sistemas operacionais. Nós temos sistemas operacionais livres e pagos. Por exemplo, o Windows, que é da Microsoft, eles são sistemas operacionais pagos. Que nós temos o Windows 95, 98, XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. Nós temos o sistema Linux, sistema Free, que são os Linux, Mandrake, Ubuntu, Kubuntu, Fedora, o SUSE, e outras versões. Então, dependendo do sistema que eu vou utilizar no meu computador, eu vou ter que comprar licença. Lembrando que quando o sistema ele é free, ele pode ser utilizado e não seja pago depois. Agora, o Windows, que é a Microsoft, quase todas as versões hoje são pagas. Hoje só não é pago se eu for pôr uma versão que não está mais no mercado. Por exemplo, XP, Windows XP. Ele não está mais no mercado. Ou seja, se eu instalar hoje o Windows XP, ele não pede mais serial. Por quê? Ele não é mais comercializado no mercado. Não é mais comercializado para venda. Então, nesse caso, eu posso estar utilizando sem risco de ser bloqueado. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Pessoal, alguma dúvida? Não. Alguma pergunta? Tá dando para entender, professor. Então, o que acontece? Hoje eu estou fazendo mais um apanhado das informações. Nós vamos ter uma outra aula terça-feira. Na terça-feira eu gostaria, depois eu vou pôr no grupo, qual seria o melhor horário de gravação dessa aula. Eu vou estar conversando com a coordenação sobre isso, se eu posso fazer isso com vocês. Nós vamos estar vendo qual é o melhor horário da nossa aula ao vivo. Eu vou fazer uma enquete com vocês no grupo. Tudo bem? Podemos fazer dessa forma? Tudo bem. Ô, professor, você vai compartilhar algum material da aula de hoje com, a não ser apenas o vídeo, assim, tipo slide, por exemplo? Todas as nossas aulas, eu faço um plano e gravo em PDF, entendeu? Aí eu vou postar lá na plataforma. Eu vou postar primeiro lá na plataforma. E se caso não tiver, eu posto o grupo para vocês, tá bom? Lembrando que tudo, o material que eu vou postar hoje, não está todo o conteúdo que nós falamos hoje. Na verdade, tem mais conteúdos ainda. O que vai acontecer? Na aula de terça-feira, nós vamos finalizar esse conteúdo. Tranquilo? Então, o conteúdo de hoje é o de hoje e um pouquinho de terça, e na terça eu finalizo o conteúdo. Alguma pergunta? Ok, então. Então, eu vou estar verificando Aí, com a no caso, coordenadora. você já colocou a atividade do dia lá na plataforma hoje, não, né?
Não, porque eu ainda não estou com acesso. Aham, ok, então. Então, o que acontece? Eu tendo acesso, eu posto no grupo, ó, atividade na plataforma. Aí vocês vão lá e vão estar respondendo para mim. No material de hoje, tem muitas perguntas. Então, provavelmente, eu vou tirar uma dessas perguntas para vocês estarem respondendo para mim, tá bom? Então, o que está no material, não é necessário responder todas, só se vocês quiserem. Então, o conteúdo de hoje, eu não passei tudo para vocês e vou finalizar na aula de terça. Só que acontece, até segunda-feira, nós vamos fazer uma votação, ver qual é o melhor horário para essa aula. Tranquilos? Então, hoje não vai ter atividade. Vai ter, só que eu não sei o horário ainda. Entendi. Tá bom? Pessoal, o nosso tempo está esgotando, o sistema está carregando aqui 1 minuto. Então, o que acontece? Então, eu vou gravar a nossa aula, vou postar no YouTube e hoje eu posto para vocês o link. Se eu não tiver na plataforma, eu coloco no grupo o link e também coloco o material em PDF. Ok? Ô, professor, nós estudamos pela manhã, só que, Certo. tipo assim, se a turma achar por bem fazer a aula à noite, no período da noite, seria possível? Sim, sim, eu vou passar essa informação para a coordenação. Ok. Tá bom? Para mim é melhor. Tá bom, eu vou passar essas informações Mas, então. Oi. mas para a gente já não é, porque a gente trabalha na parte da tarde, então já não tem como. Não, aí eu vou fazer,